Eu queria, gente, para começar, a falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, né? É muito curioso como essas palavras vão ganhando novos significados sobre tecnologia, em especial ligados ao uso. E aí eu queria aqui fazer uma diferença entre três usos de IA, por assim dizer. O aprendizado supervisionado é um método em que um algoritmo, ou seja, essa conta matemática que a gente chama de inteligência artificial, é treinado com um conjunto de dados já previamente rotulados. Um exemplo que a gente chama disso é o caso clássico de você está vendo um semáforo aqui, ou seja, ele quer aprender e prever a saída correta, o que é o resultado correto. O aprendizado não supervisionado é quando o algoritmo é treinado com um conjunto de dados não rotulados. Ou seja, joga um conjunto de dados para uma inteligência artificial e ela olha e diz, olha, eu acho que o resultado que você quer correlaciona com um desses dados. Eu vou falar do exemplo do BIOS, que não tem nada a ver com a advocacia, mas que é o caso da agronomia. Você vira e diz, olha, faltou sol ou faltou água? Ou aconteceu alguma coisa. Ele pega o conjunto total de dados e chega ao dado que foi mais relevante para aquele resultado. O objetivo, portanto, é que o algoritmo possa encontrar padrões e estrutura nos dados sem a necessidade de rótulos prévios. No uso do direito, encontrar padrões pode ser importante para prever o resultado de decisões, para dar predictabilidade de processos, para você entender se um juiz julga a favor ou contra você, para você entender se aquele tipo de prova é útil ou não nesse tipo de caso, e por aí vai. Por fim, existe o que a gente chama de aprendizado reforçado. Aprendizado reforçado é um método que o algoritmo aprende a partir da interação com o ambiente dinâmico. E ele vai se tornando mais capaz de não só descobrir quais esses dados que são relevantes, como reagir a eles. A Luminance utiliza IA para fazer revisão de docs. E ela acabou com dois resultados muito práticos. O primeiro é óbvio que é uma economia de tempo, e a gente, durante muita parte desse conversa sobre o uso de IA, a questão da economia de tempo é essencial. Mas outra questão muito essencial é evitar erro. E quando uma IA lê um grande grupo de documentos, ela se cansa muito menos, ela erra muito menos, e por conta disso o due diligence funciona muito melhor. Eu estava pesquisando um pouco sobre o assunto e vi alguns pontos que eu achei bem interessantes sobre quais seriam os limites, e isso também de um advogado americano. Ele brincava, né, que também lá fizeram também o teste, né, de que se o ChatGPT conseguia passar no bar exam, e também passou, que nem aqui na OAB. E aí ele fez uma brincadeira, né? O que seria o advogado de inteligência artificial versus um advogado humano, e quais seriam a comparação de grandes atribuições entre cada um. E ele comentava sobre a questão de o que tipo de análise a inteligência artificial não consegue fazer de uma forma clara. Por exemplo, tipos de julgamentos que ele não consegue fazer de uma forma interessante. A questão da criatividade, que você comentou, que seria sempre de uma forma mais previsível. Questões éticas, questões de julgamentos que tenham que levar em conta diversos stakeholders. E que, na minha opinião, são muito interessantes para a gente pensar justamente como a gente vai ter que começar a se desenvolver enquanto profissionais. As novas características que a gente vai ter que desenvolver mais do que só ser técnicos, e sim ser mais, de fato, talvez o que a gente vai considerar realmente para contratar um novo advogado, ou ser, de fato, o que é alguém inteligente ou não, nesse ponto de vista. Eu concordo com as três linhas que o Caio trouxe de redução de custo, redução de erro, previsibilidade, né? Acho que dar maior previsibilidade de decisões, por exemplo. De fato, acho que isso aí acaba reunindo um pouquinho de cada uma das funcionalidades, né, da inteligência artificial, pelo menos no nosso trabalho, como nós o conhecemos hoje. Eu concordo 100% que nós vamos todos abraçar a inteligência artificial. Assim, aí é uma opinião pessoal minha. Eu realmente enxergo a inteligência artificial como tão disruptiva quanto a internet, em termos de, assim, na dinâmica social e o impacto que vai ter na economia como um todo, não só no mercado jurídico.
Então, eu acho que de fato, esse é um resultado que a gente vê acontecendo para quem adota ferramentas de inteligência artificial. Então, há de fato redução de custo, isso é indiscutível. Você gasta menos tempo fazendo as coisas, você consegue fazer mais rápido, né? Então tem a produtividade, a produtividade, eficiência que a gente estava discutindo. Redução de erros, certamente, é indiscutível que isso, e vários testes já foram feitos para identificar issues de um contrato, restrições de um documento, ou fazer qualquer tipo de avaliação de doc search, né, aquela coisa de rever documentos. As ferramentas de inteligência artificial de anos atrás já faziam um trabalho melhor que advogados treinados nos Estados Unidos ou em outros países anglo-saxões que já tinham essas ferramentas há mais tempo. A gente vai ter no mercado de trabalho essa disrupção. Quem usa a inteligência artificial certamente vai substituir quem não usa a inteligência artificial. Tem uma pergunta aqui da Ju Carreiro e com o apoio da Kelly Espíndola, que é: que ferramentas de IA? E aí eu queria começar comentando o seguinte: olha, quando a gente fala ChatGPT, a gente está falando do ChatGPT e de todas as aplicações que foram criadas em cima dessa tecnologia. E não só ir no lado do ChatGPT e resolver sozinho. A gente está falando de um conjunto de prompts que é literalmente infinito. Todo dia ele é produzido. Existem mais prompts produzidos por segundo que aqueles que você é capaz de aprender para que eles servem. Existem bibliotecas de prompts com centenas de milhares de prompts já, e o negócio não tem um ano de uso no mercado. Então, isso é relevante. E depois você tem um grande número de plugins e de aplicações, que são, ou seja, utilizações ferramentas que utilizam a tecnologia do ChatGPT para funções específicas. Então, quando a gente fala ChatGPT, ChatGPT e tudo que o ChatGPT gerou nessa área, não só ele em si. Eu queria, já que a pergunta foi assim, eu queria citar um que eu vou ser bem claro, assim, ele não é exatamente para uso jurídico, tá, dona Ju Carreiro? Ele serve para muitas e muitas coisas, mas ele se chama Firefly. Você instala ele bonitinho lá e ele entra em todas as suas reuniões online e ele faz notas de todas as suas reuniões online, organiza todo o seu trabalho de reunião online. E para o mundo do direito, que faz parte, reunião e por aí vai, e organização de informação, é ridiculamente simples o quanto ele faz de efeito. Também queria citar outro, que acho que está chegando no Brasil, mas de todo jeito você consegue utilizar, porque ele é powered by GPT, então, que é o Contract Mill, que ele faz contratos. Mas mais do que ele faz contratos, ele não é um software de modelo de contrato, como a gente sempre teve, há 20 anos tem. Quando o primeiro estágio de advocacia que eu entrei, com 2013, ele era cheio de modelo de contrato para cima e para baixo. Como ele é capaz de entender e interpretar o contrato, quando você muda uma cláusula, ele adapta todas as demais para ter sentido em cima daquela cláusula. A gente está só começando a entender muita coisa. Eu fico muito feliz que parece que é sempre um grupo de estudo que cada vez é algo novo. Isso me motiva, isso me anima. É um dos motivos que eu adoro inovação. É algo que o não saber o que vem por aí, acho que é o que motiva muita gente a seguir em frente, né? Buscar novas formas de trabalhar. E eu estou muito animada com esse novo passo do Templo e muito curiosa para saber o que vem por aí também. Então, eu convido também todo mundo que está aqui até agora com a gente a ouvir mais do que a gente pode saber daqui para frente e que se mantenham curiosos, porque é assim que a gente chega lá.